Olá, hoje nós vamos falar sobre a pergunta número 1 dentro dos consultórios. Qual suplemento ou quais suplementos usar para o emagrecimento rápido e eficaz? Fica comigo que eu vou tirar todas essas dúvidas para você. Num mar de suplementos, medicamentos e fórmulas para emagrecer, às vezes ficamos perdidos com relação ao que realmente é eficaz para o processo de emagrecimento. Mas existem sim suplementos que são extremamente eficazes num processo de emagrecimento e que podem ser usados pela maioria das pessoas sem nenhum problema. E a gente vai entrar no tópico de cada um deles e explicar para você alguns detalhes sobre cada suplemento. O primeiro que a gente vai falar é o glucomannan. O glucomannan é uma fibra obtida de uma raiz chamada konjac. Essa é particularmente a minha preferida nesse processo de emagrecimento. Por quê? Essa fibra ela é usada antes das refeições e ela gera um gel viscoso dentro do estômago que causa uma grande expansão. Então isso gera uma sensação de saciedade muito intensa e faz com que você consiga reduzir bastante a quantidade de alimentos que você ingere. Isso é particularmente eficaz para aquelas pessoas que têm dificuldade em controlar a quantidade de comida no prato. Pelo fato dela se expandir no estômago, ela vai ocupar bastante espaço, vai fazer com que você coma bem menos. Uma característica bem interessante do glucomannan é o seguinte: ela também serve de alimento para as boas bactérias intestinais. Então, se você é aquela pessoa que começa uma dieta e sempre tem aquele problema de constipação, ela vai ser extremamente favorável para você, porque além de te dar saciedade, ela vai causar uma regulação do seu ritmo intestinal de uma forma bem expressiva. Os estudos clínicos têm mostrado que você consegue uma perda de 3 a 4,5 quilos num período de 5 a 6 semanas. Então é um resultado extremamente expressivo e é um tipo de fibra que a gente recomenda bastante. A grande característica é o seguinte, e a grande informação que você tem que ter: esse é um tipo de suplemento que ele só vai te mostrar resultado caso você consuma antes das refeições. O objetivo é tomar 30 minutos antes das refeições, porque ele tem que gerar justamente essa sensação de saciedade. Usado em qualquer outro horário, não vai ser eficaz. E uma característica muito importante também que a gente não deve esquecer e que sempre me é perguntado bastante aqui no canal ou até dentro do consultório é sobre o uso do glucomannan e o jejum intermitente. A grande vantagem dele no jejum é justamente ele te gerar um nível de saciedade bem significativo, de modo que você possa passar pelo período de jejum intermitente sem fome. Então, essa é uma opção bastante interessante para os praticantes de jejum intermitente. O segundo suplemento muito usado no mundo do emagrecimento e que tem comprovação científica é o chá verde, a Camellia sinensis. O chá verde é extremamente explorado há milhares de anos desde os chineses e ele tem características bem significativas, bem importantes que são favoráveis para o emagrecimento. Um é a presença de polifenóis. Esses polifenóis, principalmente a epigalo-catequina galato, é uma substância antioxidante que permite um processo de desinflamação geral do seu corpo. E ela também otimiza o processo de indução de uma taxa metabólica mais alta. O que significa isso? Significa que ela vai ser capaz de fazer com que o seu corpo possa usar com muito mais eficiência a gordura como fonte energética e fazer com que você tenha uma otimização do seu processo de perda de peso. Uma outra característica muito interessante do chá verde é a presença de um aminoácido chamado L-teanine. Essa L-teanine é um aminoácido que atravessa a barreira entre o sangue e o cérebro, causando um efeito inibitório num neurotransmissor chamado GABA. Esse GABA é responsável pela sensação de tranquilidade. Então, esse efeito sobre o GABA faz com que você consiga diminuir os níveis de compulsão, de ansiedade, que às vezes são muito importantes quando você está começando um processo dietético. Muitas pessoas deixam de seguir um plano dietético justamente por conta das fissuras. Então, ele vai ser bastante interessante para esse processo. Uma coisa bastante importante para você entender sobre o chá verde é o seguinte: você deve consumir uma concentração, uma dose entre 200 e 300
miligramas por dia do chá verde. Isso vai equivaler a mais ou menos 1 litro a 1,2 litro de uma solução preparada de chá verde. Você também pode obter esses 200 a 300 miligramas do composto ativo através de cápsulas. Então isso pode ser dividido ao longo do dia. Caso você queira fazer na forma de chá, várias empresas produzem o chá verde, você consegue em lojas de produtos naturais, supermercados, e você pode preparar em casa mesmo. A preparação básica envolve você misturar 2 colheres cheias de sopa de chá verde, 1 litro de água em água fervente e deixa abafado isso por 15 minutos. Depois você pode coar e tomar ao longo do dia, frio ou quente, conforme a sua preferência. O terceiro suplemento que eu deixei separado para vocês é a cafeína. A cafeína já é bastante conhecida em praticantes aí de atividades físicas, porque sabidamente aumenta o desempenho atlético, diminui a sensação de fadiga e faz com que você consiga ter um treino mais eficaz. Mas no processo de emagrecimento ele também é muito importante pelo fato dele otimizar a sua taxa metabólica. Também vai fazer com que o seu corpo consiga usar melhor a gordura como fonte energética e com isso ter uma queima mais eficaz. Principalmente aquela gordura do meio da barriga, que é uma gordura mais difícil de você queimar. Então o uso da cafeína vai ajudar bastante nesse tipo de processo. Uma característica da cafeína é que ela age no cérebro sobre um neurotransmissor chamado adenosina. Essa adenosina ela nos dá aquela sensação de cansaço. Então é muito comum num processo dietético, você após um dia estressante de trabalho, você se vê cansado e querendo desforrar em alimentos hipercalóricos e principalmente alimentos doces. Isso é um efeito neuropsicológico já que o cérebro cria para recompensa. Então, ao usar a cafeína com a regularidade nas doses adequadas, esse receptor de adenosina vai ficar bloqueado, de forma que você vai ter uma diminuição muito grande desse tipo de estímulo físico e psicológico no final do dia, fazendo com que você consiga segurar melhor o seu plano de alimentação. Uma característica bastante importante sobre a questão da cafeína é a dose. Você deveria consumir também em torno de 200 a 400 miligramas de cafeína dia para ter um efeito metabólico sobre suas células de gordura. Isso também pode ser conseguido através de suplementos ou através do consumo de drinks energéticos ou até do café mesmo. Só que as concentrações seriam umas concentrações extremamente altas e com volumes muito altos, dificilmente atingíveis pela maioria das pessoas. Então, através da suplementação ficaria um pouco mais tranquilo isso daí. Bom, uma grande característica que eu separei desses 3 suplementos é a seguinte: todos os 3, podem ser usados num processo de jejum intermitente. Então, não atrapalhe o jejum, vai otimizar a sua perda calórica, vai facilitar o processo de queima de gordura sem que você saia do jejum. Então, para quem segue o canal, é praticante de jejum intermitente, esses suplementos estão plenamente indicados. Uma dúvida que muitas pessoas têm me falado dentro do canal e até também no consultório é sobre como conseguir esses suplementos. Devo importar? Temos bons suplementos aqui no mercado nacional. Então, assim, é muito importante saber a procedência desses suplementos. Saíram estudos recentes agora nos Estados Unidos, que é onde a gente tem uma regulação um pouco melhor aí sobre a questão de suplementos. E esse estudo mostrou que até 17% dos suplementos para emagrecer vendidos nos Estados Unidos estão contidos substâncias usadas quimicamente por processo de emagrecimento, como fluoxetina, sibutramina e até esteroides. Então, acreditar que um suplemento importado é melhor por isso e aquilo é um pouco fantasioso e perigoso em algumas situações. Se você quiser saber um pouquinho mais de informações sobre quais os suplementos que eu particularmente gosto de usar, eu deixei um link exclusivo aqui embaixo que você pode clicar e vai ter algumas observações e informações sobre todos esses suplementos colocados aqui embaixo. Inclusive, você pode fazer uso dos 3 suplementos em conjunto ou eles isoladamente, né? Depende do seu objetivo.
Se você gostou do conteúdo desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe em suas redes sociais. Se você ainda não está inscrito no canal, clique aqui embaixo e inscreva-se. Se você ainda não ativou o sininho de notificações, ative o sininho e receba conteúdo exclusivo assim que publicarmos o material. E se você ainda não me segue nas redes sociais, siga no meu Instagram, Edmundo Antunes. Lá eu costumo colocar dicas exclusivas que normalmente eu não coloco aqui no YouTube. Então, receitas, algumas outras dicas sobre dieta vão estar apenas lá naquela mídia social. Um grande abraço e até a próxima.